Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais essa aula. Agora o que que nós vamos aprender, né? Nós vamos ver classes e IDs para a gente aperfeiçoar o nosso CSS e vamos aprender duas tags de agrupamento, tá? Que é a div e o span, tá? São usados para agrupar, para nós criarmos grupos coesos de tags. Nós vamos aprender isso, principalmente quando a gente começar a entrar na parte de projeto. Nós vamos usar bastante isso na parte de projeto, tá? Que aí vai ser a nossa próxima etapa. Nós vamos aplicar um pouco aqui que nós já aprendemos num projeto prático, ok? Bom, o que que vem a ser as classes e os IDs, tá? Desculpa. A classe é uma forma de identificar um grupo de elementos, né? Como está escrito aí. O que acontece? Quando a gente aplica, eu já acho que eu já tinha mostrado isso para vocês, mas vamos lá novamente, né? Quando a gente viu a nossa primeira aulinha lá de CSS. Bom, o que acontece? Quando eu faço o meu CSS, eu tenho vários parágrafos aqui, eu acho que eu já tinha feito isso com vocês. Que eu pus o parágrafo, pus a cor azul, né? E o Verdana, e eu pus um ligado diretamente aqui para ficar branco, né? Vamos ver como é que ele vai ficar. Deixa eu abrir. Opa. Então é assim que ele fica, ok? Bom, beleza. Bom, o que que muda aqui, né? É, quando do jeito que nós aprendemos, eu ponho a tag, então ele cai para todo mundo. E se eu quisesse, por exemplo, fazer mais alternativas, mais parágrafos brancos, como aquele, né? Então, deixa eu pegar um texto, eu já ensinei para vocês o Lorem Ipsum, né? Vamos pegar um pequeno texto do Lorem Ipsum, para a gente não ter que ficar se preocupando em digitar, né? Eu tinha feito uma coisa simples, vamos pôr aqui. Digamos que eu queira um outro parágrafo branco, tá? Eu vou ter que copiar aqui, não tem jeito. Se eu fizer só mais um parágrafo, né? E jogar meu texto, ele vai pegar o P geral do CSS. Aí, se eu quiser, opa, que ele fique branco e nem esse, tem que copiar isso aqui, ok? Eu tenho que colocar aqui, aí eu vou lá no meu. Beleza. Ah, legal, mas eu posso fazer isso. Só que imagina se eu tenho feito isso, sei lá, vou exagerar aqui para a gente poder ver o problema. Tem 20 parágrafos. 10 de uma cor, 10 da outra. Aí amanhã eu resolvo mudar as cores. Tudo bem. Tá lá no CSS, né? Eu mudo o color. Mas os outros eu tenho que fazer a mudança individual em 10 parágrafos e lá no style cada um deles.
Veja, você pode falar assim, é só um copy-cola, mas é um trabalho que você vai ter, uma dificuldade a mais. Então, o Classes e IDs, ele vem justamente para ajudar a gente nisso, tá? Deixa eu jogar essa apresentação aqui pro. Que é F11. Isso, F11. Então, o que acontece? Né? Eu quero identificar esses elementos de uma forma mais fácil. Então, eu uso a classe para isso. Então, através da classe, eu posso atribuir uma formatação para vários elementos e fazer alternativas entre eles. Mas eu só consigo isso através da classe. Tá ok? Então, eu antes de usar esse exemplo aqui, que é o do vinho, eu vou brincar nesse nosso, tá? Eu vou ajustar, vou arrumar esse que eu fiz, ok? E depois a gente pega o exemplo que vem lá do slide. Então, por exemplo, se eu quiser arrumar isso, o que eu faço? Então, eu vou mudar o meu style, eu vou criar uma classe. Como eu crio uma classe? Ponto em um nome. Eu vou chamar de ponto azul. Fica meio restrito, mas não tem problema, tá? E ponto branco. Bom, o que vai acontecer? Eu vou usar a mesma formatação, ó. Eu quero a mesma formatação. Só que eu quero que cor? White. Veja, eu poderia até mudar alguma coisa, em vez de usar o Verdana, vou pôr Arial, só para a gente ver que eu consigo mudar tudo. E vou pôr com. Vou aumentar. Vou pôr com 24 pixels de tamanho. Então eu estou aumentando a fonte e estou mudando para Arial. Ok? Então, bom, legal. E aí? E aí eu venho aqui e vou mudar assim, ó. Class. Esse é o azul, azul. Class, aqui é o branco. Opa, branco. Ok? Lógico, isso a gente tem que repetir. Tá? Class azul. Class branco. Aqui. Ok? Salvei. Então, tem duas aspas. Salvei. Vamos ver como fica. Tá? Deixa eu fazer um negócio. Vou desvincular aqui, que senão fica a minha apresentação e os nossos. Aqui. Agora fica desvinculado. Pronto. Ó. Vejam que mudou a fonte, mudou o tamanho e mudou a cor. Assim, legal, mas qual a vantagem que você teve? Vamos dizer que amanhã você resolva mudar, não é mais para ser essa cor, não é para ser mais branco e azul. Apesar do nome, ou eu quero mudar o azul. O Visual Code permite esse tipo de recurso, tá? Tá vendo? Ele põe, mas eu não vou usar ele, que vocês vão ficar. É, Steel Blue. E aqui eu quero Yellow. Vamos dizer que seja essa a nova configuração. Salvei. Vem aqui.
atualizo. O Steel Blue ficou mais escuro, né? Por causa, acho que, do fundo. Mas aqui ficou amarelo. Ok? O que é importante é que eu fui lá e mudei duas linhas. Sem, não, mas esse Steel Blue eu não gostei. Eu vou voltar ao Navy aqui. Então eu venho aqui. Ah, tá. Desculpa. Faltou um ponto e vírgula, por isso que ele não aplicou. Olha lá, Steel Blue. Ok? Legal, gostei disso aqui. Vou deixar desse jeito. Tá? Então observe que eu vou e mudo uma linha. E ele aplica. Então se eu tivesse aquela ideia que eu falei dos 20, bastaria ir lá mudar uma linha e ele mudava de todos eles, né? No caso de 10, né? Porque eu falei 10 e 10, que é alternado, como eu estou fazendo aqui. Então, a classe tem essa finalidade, tá? Então vamos ver a nosso exemplo aqui, né? Então a classe tem isso aqui. Então vamos ver o nosso exemplo. Então como que eu faço isso aqui? Então eu vou digitar essa opção, tá? Aonde eu tô, né? A minha proposta aí seriam dois elementos aí, né? Se vocês observarem, tá? Então eu tenho uma lista de vinhos, digamos que seja uma adega, qualquer coisa, né? E aí você tem uma lista aí de vinhos, tá ok? E ele vai reportar lá para uma página. Estou fazendo um link, então estamos juntando mais coisas do que a gente trabalhou da outra vez. Bom, eu vou aproveitar aqui, tá? Nossos metas permanecem iguais. Eu vou apagar o meu parágrafo. Então aqui, classes e IDs. Nós vimos classe, não vimos o ID ainda. Aí eu ponho aqui um H3. Uvas para vinho branco. Então, as uvas que você pode utilizar para fazer um vinho branco, né? Aí aqui é um L, que nós já aprendemos, um LI, que nós também já vimos, e um A, tá? HRF igual. Isso aqui é fictício, tá? Não existe. Para evitar erro, se alguém clicar, eu vou deixar um, um hashtag. Senão você vai clicar na coisa, não vai abrir nada e vai dar erro. Então, vamos deixar assim. Então, aí eu ponho o nome da uva. Eu também não sabia disso, aprendi fazendo essa brincadeira. Que tinha uva específica para cada tipo de vinho. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para ficar mais fácil. A gente só muda o, o nome da uva, né? Ok? Feito isso, eu vou pôr um outro aqui, um H3, que vai ser uvas para vinho tinto. O outro é o L. O L eu vou copiar de lá, já tá coisa, né? Aí vai ser Cabernet. Ok? Feito isso, tá? É, o que eu tenho, né? Vamos lá no nosso. Vai mudar tudo, porque eu não tenho formatação nenhuma.
Aliás, o meu Class ID tá lá, né? O meu CSS anterior, né? Então ele pega o que eu deixei programado lá por H1 e pro fundo, né? Sem problema. A gente pode ir aqui e pagar tudo. Não vamos ter nada, nós estamos começando de novo. Então é isso aqui, ok? Beleza. Então, o que acontece? Nós temos agora que arrumar o nosso CSS. Eu quero algo assim, tá? Eu vou explicar um estilo para esse grupo e um estilo para esse outro grupo, tá? Então, eu vou pôr lá um class aqui, V branco, e um class V tinto, ok? Então, vamos lá. Por enquanto eu estou aplicando o class, né? E depois eu... Então, venho aqui no li class V branco. E aqui, class V tinto. Ok? Ainda não vai ter nada, então não vou nem preciso mostrar, porque a gente só pôs aqui a class, tá? E agora eu preciso escrever, tá? Então aqui tem a classe para o vinho branco, classe para o vinho tinto. Então eu vou fazer. O A eu estou configurando, então todo A vai ficar com color blue. Só que aí, ó, então vamos lá. Eu vou fazer um negócio que não tá no script. Porque eu não tenho nenhum A. A hora que eu mexer vai ficar tudo igual. Então eu vou pôr assim. É, um H4, um A, H4, não, vou pôr H3. Um A já arruma lá. href, hashtag, eu pôr assim, nosso site. Ok? Só para quê? Para vocês verem que o A vai mudar o A daqueles e não vai mudar o A do o A geral. Então aqui olha o que eu vou escrever então. Então como é que eu vou fazer agora? Então aqui vou falar que todo tag A vai ficar com color. Ele já é azul, então vamos pôr green. Porque ele já é um azulado, né? Então todo o A vai ficar com verde. Vocês vão ver que vai mudar aquele lá do nosso site. E aqui é uma forma de pôr a classe. Eu mostrei para vocês que eu pus o ponto no nome da classe. Aqui quando eu faço isso, ó, A ponto V branco, eu estou dizendo que eu quero que mude todo A que estiver. Aqui eu também estou fazendo um outro estilo de cor. Já explico. Opa, já explico. Aqui eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou mudar para cá todo elemento A que estiver com essa classe. Eu vou fazer uma jogada aqui para vocês verem, só para vocês perceberem. Vou pôr um P. Um texto qualquer. E vou pôr aqui uma classe. Tanto faz agora, que eu vou usar o mesmo padrão. P branco, ok? Vejam bem, vocês vão ver que não vai mudar esse cara. Por que ele não vai mudar esse cara? Porque eu estou falando que eu quero que ele mude todo
A que tem a classe V branco. Eu não estou criando só. Se eu pusesse só ponto V branco, ele mudava todo mundo que tem a classe V branco. Como eu estou fazendo uma restrição, é A V branco, eu estou falando que é todo mundo que tem a classe V branco dentro de um tag A. Então vocês vão ver que aquilo lá. E aqui é uma forma também de fazer a cor. Eu mostrei para vocês lá quando a gente viu aquela tabela de cores, que eu tinha o nome e tinha um conjunto, né, de símbolos, né? E esse conjunto de símbolos é isso aqui. É um número hexadecimal, é uma das formas de nomenclatura que a gente usa, né, em computação. A gente usa o binário, que é o base, o octal ou o hexadecimal, que é para a gente lidar de forma mais fácil. O mais comum é binário e hexadecimal. E eu pego o código da cor. O código da cor ele é uma mistura de vermelho, R, G, green, que é esse cara do meio, e B, blue. Então ele pega três cores básicas, vermelho, verde e azul, e mistura para formar a cor. Então eu estou dizendo quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul, no caso falando zero de azul. E é sempre o número, né, hexadecimal é sempre dois pares. Ele pode ser números de 0 a 9 ou e letras de A a F, tá? Não vou entrar em muito detalhe porque nosso objetivo não é aprender sobre o hexadecimal. Então eu faço esse conjunto de cores. Quem usa aqui o Visual Code, você consegue selecionar aqui. Ele vai ou pôr nesse formato ou naquele outro que depois eu explico para vocês, que é para você, em vez de usar o hexadecimal, usar em decimal, tá? Em decimal, o número aqui vai de 0 a 255, ok? Então, ó, selecionei aqui e vou fazer a mesma cor para o vinho tinto. Então, eu vou por lá, ponto V tinto, mesmo esquema que eu estou fazendo, tá? Opa, apertei teclas erradas aqui. V tinto, e aí eu vou por lá, color. Esse aqui eu vou usar o red mesmo. Então, fiz isso. O que vai acontecer com o meu site? Ó, opa, tudo verde. Então, eu digitei algo errado. V tinto, V branco. Ah, tá. Desculpa, gente. O Lerdo aqui pôs a classe no lugar errado, né? Vocês não perceberam, né? Era a pegadinha. Vocês gostaram dessa desculpa de professor, né? A classe é aqui, ó. Eu pus no li, tá vendo, ó? Viu que não funcionou? Já mostra que não funciona, né? É no... Tanto faz a posição, tá? Eu vou pôr no final só para facilitar. Mas é no nosso... É no A. Eu acabei pondo no li. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui. Ok? Então, vamos ver agora. Beleza. Tá? Então, aquele A que não tem nada, nosso site pegou. Os A com a classe modificou. Vocês viram quando eu pus no li não mudou porque eu pus A. Eu poderia mudar lá de A para li, aí ele faria a mudança. Só que eu ia ter um conflito, né? Ok? Não, tudo bem, daria, funcionaria do mesmo jeito. Né? Eu podia pôr o li, tanto faz. Mas aqui eu quero que vocês percebam que o A ficou com o verde, que foi aquele geral. E vejam que o texto não pegou,
a classe do V branco. Por quê? Porque ele é um parágrafo. Eu falei que é um A que tem a classe V branco. Se eu tiro aquilo, lá eu falo e mostro. Se eu tiro isso, todo mundo que tem a classe V branco vai adotar aquela cor. Viu? Ok? Então ele mudou para V branco. Tá? Aqui não mudou. Mas eu falo assim, por que aqui não mudou? Porque aqui eu não tenho classe, eu não pus A ponto V branco. É A, né? Que é aquele primeiro. Então vejam que aqui já mudou. Existe uma outra forma também de fazer, porque veja, a gente digitou um monte de coisa, né? Eu digitei um monte de informação. Eu também posso fazer assim, ó. Não tá, isso, presta atenção, isso não vai estar no nosso slide. Aí eu começo a gravar a aula para vocês, eu começo a inventar coisa, né? Ó, os links azuis, amarelos, os vermelhos. É o que nós fizemos. Eu pus uns a mais aqui para vocês verem que houve a mudança, tá? Então, o que que são a classe? É esses caras aqui. Eu posso criar uma classe também geral, tá vendo? Ó, cor B, cor T, que é para poder fazer as mudanças gerais aqui, tá? Bom, mas eu quero ensinar um outro negócio, um outro truque, ok? Que outro truque? Eu vou fazer assim. Hum, vou aproveitar que eu vou pôr um class cor B. Eu tô mal de escrita, hein? Cor B. Class cor T. Tá, depois a gente vai fazer aqui a, a programação, né? Que eu quero que mude do H3, que a gente não mudou, tá? Para fazer uma cor para cada um. E aí eu vou fazer uma outra forma, porque aqui está uma classe para cada um. Eu posso fazer diferente, ok? Posso fazer diferente. Então, vamos lá. Deixa eu fazer voltar o que estava e fazer esse novo e depois eu mostro para vocês como eu posso estar fazendo. Veja, eu posso pôr de novo h3.corb, mas eu vou fazer só a classe para vocês verem também as duas maneiras, tá? Que eu vou usar o dark green. Nip pink. Só para vocês verem aqui a outra forma, aqui, beleza, mudou lá, mudou aqui, manteve, ok, o texto voltou. Agora vejam bem, uma outra forma que eu posso fazer é isso aqui, ó. Eu quero aplicar dentro do A, que dá dentro do li, que está dentro do uma UL, ok? Só que eu tenho coisas específicas. Então, olha bem o que eu vou fazer. Class V branco. Vou apagar aqui. Se você professor, mas perdeu. Vou mostrar. Beleza? Vamos lá. O que que eu vou fazer agora para que ele funcione? Vou lá no estilo. Ó, tá V branco, né? Não é V branco mais. É o L. Só que eu quero que aplique a quem? Se eu fizer isso aqui, ó, bem que ele
ele, entre aspas, ele aplica no L, tá vendo, ó? Nas bolinhas, lembra? O L é a bolinha. E aí o A segue a cor do padrão. Mas eu não quero nele, eu quero V branco dentro do I o A. Estou dizendo aonde eu quero que ele aplique. Viu? Ele aplicou no A. Ó, olha o que eu escrevi para ele. Eu quero que você aplique no A, que está dentro de um li, que está dentro do V branco. Aliás, ó, vamos lá. Eu quero que você aplique no A, que está dentro de um li, que está dentro do L da classe V branco. O outro L não aconteceu. Se eu tiro esse V branco aqui e põe dessa forma, ele aplica em todos os L's que eu colocar. Então eu restringi. Então eu quero que você aplique isso no L que tem classe V branco, né, no A, dentro do li, dentro de um L na classe V branco. Então essa é uma forma. Qual a vantagem? Agora, se eu quiser mudar essa cor, eu mudo e ele aplica em todos os lis, né, na verdade em todos os As que eu tiver dentro daquela L. Da outra forma, apesar de ser feito isso, se eu precisasse fazer alguma mudança, ou se eu quisesse fazer mais algumas coisas, trocar a classe, alguma coisa, eu precisaria mudar em cada li, ou cada A dentro do li. Assim eu deixo mais geral. Quando aplicar um, quando aplicar outro. É questão de situação que vocês vão enfrentar. O que fica melhor, o que fica pior, depende da situação que vocês estão enfrentando no momento. Não tem uma regra geral, ó, faz isso quando é assim, faz assado quando é dessa outra forma. Eu tenho todas essas maneiras de estar fazendo a restrição, tá? Como eu tenho duas ULs, não dá para fazer só o L, li, A. Que ele aplica em todos os As, dentro do li, dentro de qualquer UL. Aqui eu restringi a UL que eu quero. Tem uma outra. Não, não tem. Esqueci. O H3 não está pegando todo mundo, então não tem jeito. É desse jeito mesmo, na nossa estrutura que nós estamos, tá? Na estrutura que nós estamos, não tem como fazer uma outra forma de restrição. Então eu posso fazer assim, né? E aqui foi feito. Vejam que funciona tudo igual, tá? Então são várias maneiras que eu tenho de dizer o que eu quero que aconteça e como eu quero que aconteça. Então aqui é que a gente viu, foi o que eu fiz. Aqui eu não tinha feito, né? O H1, vamos fazer o H1. Blue Violet Test Align Center. A gente não tinha feito. O H1 Color Blue Violet. O Test Align já viu, né? Center, para ele centralizar. Então vamos ver como é que ficou, né? Legal? Então vejam que eu dei uma roupagem para cada um e tal. Então você vai ajeitando, você vai mudando e vai moldando o visual da sua página, tá? Então essa é a grande vantagem do Class. Eu aplico em grandes grupos, né? Eu aplico ele em grandes grupos, me facilita bastante quando eu estiver trabalhando com. Vocês vão ver quando a gente criar o nosso site maior, então vocês veem que ele tem uma aplicação muito boa nesse sentido, tá? Bom, e agora, o que nós vamos ver, né? O que a gente vai estar fazendo agora, né? A gente vai agora aprender os IDs. O que são os IDs? Bom, o ID, ele é uma forma de você identificar uma única elemento. Tá? Não vou falar tag, que eu posso pôr em vários tags diferentes. Então eu quero identificar um único elemento dentro do meu site. Não precisa ser um só, tá, gente? Mas assim, eu quero dar um destaque para aquele cara, vou identificar aquele cara. Então eu vou usar o ID para isso. Tá? Então a forma única de fazer essa. Eu vou aplicar uma formatação para aquele cara. Na verdade é único mesmo, é um único elemento, porque o ID é uma identificação que ela não pode ser repetida dentro da página.
Quando eu ponho uma identificação, eu só posso pôr para aquele cara. Eu não posso pôr para mais de um, tá? Então, como eu falei, ele é única. Então é como se fosse aqui, né? Exemplos, impressão digital, RG. Eu identifico só um tag ali dentro, mais nada, tá? Então o class eu posso aplicar vários. A primeira forma que a gente aprendeu que é dar o tag, né? Ele aplica todas aquelas tags. A classe eu posso aplicar tags diferentes. Eu mostrei isso aí também para vocês com o V branco. Quando eu tirei e deixei classe, ele aplicou no parágrafo e no A. E agora o ID aplica-se a um único elemento. Tá? Então, se você quiser, você vai aplicar somente a um elemento. Tá? Vamos ver. Então, por exemplo, aqui eu pus, eu quero mudar esse cara. Eu quero destacar este cara. E de alguma forma. Então eu dou um ID para ele. O ID você dá, é um nome. É um nome que você vai dar. A regra básica, a gente pode usar as regrinhas aí de variáveis, né? Que vocês estão aprendendo em lógica e tudo mais. Então vou destacar, tá? A regra é essa, então eu vou dar um nome. Eu dou um nome, tá? Ele não tem que, não tem assim, tem que ser esse tipo de nome, ou tem que ser esse nome. Não, eu dou o nome. Então eu vou dar um nome qualquer, que a gente chamou de CB. Então eu vou vir aqui neste cara, né? Lembra que aqui eu tirei o class, né? Tá um pouco diferente, mas não tem problema nenhum. Eu vou pôr um id.cb, tá? Então eu dei uma identificação para ele. Bom, e a partir do momento que eu dei uma identificação para este elemento, o que vai acontecer? Né? Eu posso dar uma formatação específica no CSS para esse cara. Então eu ponho lá, daí não é o hashtag para indicar que é um ID que eu estou usando, e aí eu formato. Tá? Então vamos por essa formatação aí. Eu vou mudar a cor só daquele cara. Então eu venho, deixa eu já salvar. Daí eu vou lá, hashtag CB, color, dark red, tá? Font weight. O font weight eu deixo mais grossas linhas, tá? Por padrão, né? Se eu usar 800 é o bold, tá? Eu posso também escrever, ó, bold 800, ou escrevo bold, ou eu ponho o número, que é 800, que dá o negrito, tanto faz. Aí você tem light bold, que é mais fina, normalmente eu acho que light bold é 400. Tem uma escalinha aí, tá? A gente acha isso na internet também. Bom, o que vai acontecer agora? Ele adquire uma cor específica para ele, tá vendo? Ó? Mudou, tá? Se a gente fizer, eu já tinha mostrado aquele F12 para vocês, né? Se eu fizer um F12 aqui e eu for olhar este cara, tá? Este elemento, deixa eu selecionar ele, que é esse aqui. Tá lá, esse A. Então ele vem, ó, ele aplica, lembrando, ó, primeiro ele aplica a cor green, porque é do A, que é geral. Como depois eu tenho uma classe mudando a cor, ele apaga a cor green e aplica essa cor. E aí, quando eu tenho um ID especificando a cor para este cara, aí ele põe a cor dele, então ele anula a cor geral que eu tinha colocado. Tá? É sempre dessa forma. Se eu tiro essa, ele volta a geral, tá vendo? Só que ele está em negrito. Se eu tiro essa, ele volta a verde. Só que aqui eu estou apagando de todo mundo, né? Não dele só. Então, tá? Ele muda de todo mundo, mas acho que ele mantém. Mas vejam, ó, ele mantém o negrito, porque o negrito é específico, não é a cor, né? Então, aplico, tá?
Então é assim que funciona também. Por isso lá, lembra o cascata também não é só por causa de fora, é por causa das aplicações que eu vou fazendo. Ele lê na sequência, tá, gente? Ele vai aplicando conforme ele vai ler na sequência e conforme também a importância que eu estou dando. Aqui é geral, é para todo mundo. Quando eu especifico, então ele aplica a coisa especificada, específica. Nossa, enrosquei no específica. Ele aplica o específica, né? E quando eu dou para o ID é para aquele elemento, então eu tenho que aplicar aquele CSS para ele. Também o cascata também tem a ver com isso, né? Não só com aquela ideia de interno, né? Inline, interno e externo, né? Também tem a ver com essas coisas aqui também. Mais geral, mais específico e único, tá? Então, nós fizemos essa mudança, né? Beleza? Bom, e agora, né? O que nós vamos ver? Então, ó, nós fizemos aqui, a gente já viu a mudança. Agora nós vamos aprender os grupamentos. O primeiro grupamento é o div. Para que eu uso o div? Para agrupar coisas relacionadas, coisas que têm a ver com um objetivo, com uma coisa que eu estou montando, estou preparando, tá? A gente usa muita div, muita mesmo, tá? Quando a gente está criando sites. Então, a div tem esta finalidade. Então, ela é uma tag escrito div. Então, ela vai definir grupos, seções, pedaços do seu documento. Eu uso para fazer blocos, né? Agrupar, fazer dispositivos. Eu posso pôr div dentro de div, tá? São blocos, agrupamentos e tudo mais. E eu posso usar a div também para controlar o meu CSS através ou de uma classe ou do ID, que nem eu fiz aquele lá do ul.vbranco, ok? Eu posso pôr até por um ID para ser uma div específica. Bom, aqui a gente cria uma div, tá? Então, eu vou isolar aquelas ULs do, vou isolar as ULs do vinho branco e as ULs do vinho tinto. E vou estabelecer um ID para cada um deles. Tá? Então vamos lá. Então vem aqui, cria minha div, ele automaticamente vai fechar, tá? É padrão, apague o fechamento e feche embaixo, por favor. Tome cuidado com isso. Então, quando você escrever o div, se tiver dentro da configuração padrão do seu editor de texto, ele vai fechar. Apague o fechamento e coloque o fechamento após o fechamento da UL. Tem que ficar desse jeito, tá? Senão vai dar problema. Já vou pôr o ID aqui. Então, ID igual branco. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Observa, ó, eu fiz a div, ele já fecha. É padrão. Então, apague, vá no fechamento lá da UL e fecha a div. E aí você pode marcar, né? O Visual Code dá para fazer isso. Você marca, tab, e ele faz isso. Eu acho que os outros também fazem, tá? Faz tempo que eu não trabalho com os outros. E aí eu tenho esta organização. Por enquanto eu não fiz nada, eu só organizei. O que eu quero fazer agora? Eu quero pôr uma cor de fundo para esses elementos. Então eu vou lá, ó, no meu style, tá? Ponho para ID branco, que é aquela primeira div. Aí eu ponho um background color, ground color, cor de fundo. Vou usar o bisquet. E o outro tinto. Background color. Vou usar o coral. Ok? Então, como fica? Eu escrevi alguma coisa errado para variar, né?
Tinto. Ah, eu não pus o ID aqui. Faltou o ID aqui. ID tinto. Vamos ver como ficou agora. Ok? Veja, é a cor que eu pus de fundo dentro do div. O div envolve a ULL, aplica em todo o div. A div ela assume o espaço que a div ocupa na tela é o espaço do que eu tenho, do conteúdo dele, tá? Então, ficaria desta forma, ok? Então, é esse recurso que nós temos. Beleza? Deu para entender? Então, a div serve para agrupar. Eu poderia criar outros agrupamentos, tá? Eu poderia pôr uma div envolvendo o H3, uma outra div envolvendo tudo, e aí você pode ir estruturando e preparando algumas coisas, tá? Para atuar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu posso vir aqui, né? Eu chamei lá de branco, então vou uma div. Não esqueçam de apagar. Aonde que eu vou fechar ela? Bem no final aqui, ó, antes do outro H3. Estou fazendo um outro grupamento. Que era só o fechamento, né? Então, ó, isso tudo aqui está dentro da minha div. Ó. Então, eu tenho um H3 e uma div e essa div. Posso fazer isso. Ah, para que você usaria isso? Ah, vamos dizer que eu vou chamar. Vou dar um ID para ela. LB, de lista do branco, tá? Aí eu vou lá aqui, por exemplo, estabeleço que minha div é LB, vamos dizer que eu quero descolar ela um pouquinho de lá, então eu ponho margem, margem esquerda, margem left, vou dar uma descolada de 20 pixels, por exemplo, tá? Então vou tirar, afastar um pouquinho da lateral. Ok? Olha lá. Veja que ele afastou inclusive o H3. Porque o H3 está dentro da div. E afastou essa outra por quê? Porque ele também está dentro. Tá? Aí aqui não mexeu porque ele não faz parte. A div é para isso. Estão entendendo? Eu agrupo para fazer certas configurações específicas. Tá? Então é esta a nossa finalidade. É para isso que eu utilizo a div. Ok? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora. Então vamos lá. Ó, gente, eu vou estar escrevendo o outro código, né, que a gente vai mexer em cima, tá? Aqui foi o que a gente fez, né, e o que a gente visualizou. Então vamos imaginar que eu vou fazer um site, começar tudo do zero, tá? Então eu vou usar o mesmo. Se vocês quiserem não usar o mesmo, é até aconselhável, tá? Criem um outro. Então vou apagar tudo aqui, tá? Eu vou aproveitar só a estrutura. Até aqui, né? Agora aqui vai ser divs. Eu vou aproveitar a mesma estrutura, ok? E vou fazer um novo, tá? Vocês podem salvar, criar um outro nome, tá? Não precisa ser index, não. Aqui não tem problema. Eu já expliquei o index, a primeira página, é o que ele busca, mas aqui nós não estamos implementando um site oficialmente, né, na internet. Então, abra uma nova, chama de div.html, não tem problema, vocês não perderem os códigos exemplos, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div aqui, vou dar uma classe para ele e vou dizer que ele é meu banner, tá? Um exemplo, tá? Na sequência, eu vou fazer o seguinte, olha bem. Minha classe div, lembra? É um class
Eu vou falar que ele vai ter um tamanho, eu estou estabelecendo agora um tamanho para minha div. Quando eu não faço isso, ela ocupa o espaço todo, né? O tamanho, né? A altura dela, o height, que é a altura dela, é o que é a altura dos elementos que estão dentro dela. A largura, o width, é a página toda. Só que agora eu estou estabelecendo, eu quero que ele tenha 300 pixels. Dei uma largura. E vou dar uma altura. E para você poder ver, eu vou pôr uma cor de fundo. Senão você não vai enxergar, né? Quero que você veja. Vou pôr a Cadet Blue. Como que fica isso aí? Nessa mudança toda. É isso que a gente tinha. É isso que eu tenho. Vejam lá. Eu falei que é uma div, que é para essa div ter 300 pixels de largura, 300 pixels de altura. O conteúdo ela põe, que eu escrevi banner. Se eu não escrever nada, ele vai fazer esse quadrado de qualquer jeito, tá? Se eu não tivesse posto a altura, ele ficaria um risco em volta do escrito banner. Se eu não tenho nada, ele não mostra. Quer ver, ó? Vamos lá. Eu falo e mostro. Ah, tá dizendo não é verdade nada. Asterisco barra, barra asterisco, asterisco barra é comentário no CSS, tá? Ele vai ignorar essa linha aqui. Ficou a linha na altura. Agora vamos lá. E se eu apagar isso aqui? Criei uma div sem nada, sem conteúdo. Não mostra. Ok? Porque eu não tenho altura. E se eu puser a altura de novo? Vou apagar. Voltou. Ok? Então, quando você depende do conteúdo para estabelecer a altura, tem que ter conteúdo. Se eu não ponho conteúdo, ele não mostra nada. Ok? Essa é a jogada aí. Né? Então, nós fizemos isso e tivemos isso. Agora, veja. Ele tem esses passos, deve ter observado. Esse espaço ele é um padrão. O navegador ele dá uns espaçamentos para não colar e tal. Ele cria isso. E se eu quiser que não tenha esse espaço, pô, ficou feio. Eu quero que grude lá, né? Eu estou montando. Você tem que fazer isso aqui, tá? Isso aí é eu estou falando que o corpo, né? O corpo do elemento, o corpo da minha página, ou seja, a minha página, ela vai ter uma margem zero. Uma margem zero, quando eu ponho dessa forma, ele tá. Eu mostrei para vocês o left, né? Que é naquela outro exemplo, esquerda. Agora aqui eu tô pondo margem e zero. É todas elas, tá? Superior, inferior, né? Direita, esquerda. Vou pôr antes, porque o body é mais geral. Vou pôr um espaço aqui que eu curto. Margem zero. Ah, o detalhe. Quando eu uso o zero, eu não preciso pôr px, que é pixels. Tá? Porque a gente tem umas outras maneiras de também demonstrar tamanhos, tá? Não vou entrar nos detalhes aqui, o mais usado é pixels, mas eu tenho outras maneiras também de estabelecer o tamanho para o navegador. Então aqui eu não preciso indicar o tamanho. Zero é zero, não interessa que tamanho que você está usando, né? O nada é nada. Aí se eu atualizar aqui, ele colou, tá vendo? Por quê? Porque eu não quero. Aí eu tirei essas margens que são colocadas automaticamente pelo navegador, tá? Bom, e agora? O que nós vamos estar vendo, né? Bom, agora eu quero criar alguns recursos. Eu vou ensinar algumas outras coisas que eu posso estar fazendo. Eu usei tamanho,
mas eu também posso usar percentual, tá? E se isso foi aquela ideia que eu tinha escrito lá inicialmente de banner, um banner, ele deve ocupar todo o espaço disponível. Banner é aquele, a gente chama aquela faixa inicial que tem nos sites, que normalmente tem uma foto, mas pode não ter foto, pode ter escrita apenas, tá? Então, como é que eu faço, né? Eu quero que ele ocupe tudo. Então, eu ponho aqui 100%. Ok? Então, vamos ver como ficou. 100%. Ele ocupa tudo, tá? Não interessa o tamanho. Porque se eu ponho, por exemplo, um tamanho, digamos que eu vá lá e falo assim, eu quero que essa minha div, eu acho que a tela vai ter 1024 pixels. É uma tela padrão, tá? Um formato padrão aí que nós temos. Aí eu fizer isso, olha lá. Porque essa minha tela aqui está com 1366. Então fica faltando. Então quando você quer que ele ocupe, e se eu puser para uma tela maior e eu fixar também, vou pôr 1366 que eu sei que é o tamanho. Aí se eu pôr para uma tela maior, vai dar esse problema. Então o que que você faz? Você põe em percentual, 100%. No caso, eu quero que ocupe tudo. Então ela vai ocupar todo o espaço disponível do navegador para exibir a informação, ok? Então, é uma outra forma a gente está trabalhando, que é bem interessante, tá? Então, a gente viu aqui, que é um percentual que eu falei para vocês, aí ele ocupa todo o espaço, tá? Então, digamos assim, agora eu vou criar uma outra divisão, eu quero um outro pedaço, eu quero criar uma parte que seria o meu menu, tá? Como é que fica isso? Eu ponho essa div depois do corpo, daquela que eu criei, que é o meu banner, né? Minha primeira lá, que eu criei aqui. Vou fazer uma outra div, ok? Então a gente vai criar uma segunda div agora, tá? Vou pôr menu, vou pôr aqui class menu, essa eu vou criar através de uma classe. Deixa eu deixar aqui o banner para a gente entender que essa que seria o banner do nosso site. E o nosso CSS vai ficar como? Olha bem agora, ó. Então eu criei lá. Então, menu. Então eu quero que ele tenha um tamanho de 200 pixels, uma altura de 300 pixels e um background color da cor bege, tá? Para a gente ter uma diferenciação aí, ok? Como que vai ficar isso? Tá aqui. Tô meio ruinzinha, né? Bom, aqui eu tô vendo fraquinho, não sei vocês aí na tela, então eu vou pôr uma outra cor. Esse daqui eu acho que Burlon Wood acho que fica melhor. Fica mais escura, eu acredito eu. Vamos ver. Pronto, ficou melhor. Fica mais escuro, destaca melhor para vocês, tá? Então, tá vendo, ó? Eu tenho essa grudou, né? Porque não tem espaçamento e vem na sequência da que eu estou usando, que ocupou todo o nosso espaço, tá? Então eu fiz isso aqui, lá o HTML, meu CSS, eu tenho isso, né? Legal. Agora eu vou criar uma outra, que eu vou chamar de conteúdo, tá? E aí eu criar primeiro que o slide já mostra o resultado na sequência, ó. Então, ó, div
class conteúdo seria o conteúdo do meu site, né? O que ele vai ter. Essa é uma estrutura meio padrão, meio clássica, mas já não é mais utilizada muito não, tá? Mas é legal para vocês verem. Então, opa. Veja o conteúdo, ele foi aqui embaixo. Na verdade, eu teria que estar aqui, tá? Por que aí? Vamos lá, vou mostrar o que nós estamos vendo. Criei lá o conteúdo e aí ele fica ali embaixo, o que eu mostrei. Só que eu tenho que ajustar isso, porque a minha ideia é o seguinte: nós vamos ver um elemento float que a gente usa na div para fazer ela sair do uso padrão. Minha ideia é fazer isso. Isso aqui é uma estrutura mais clássica, que era mais utilizada, hoje mudou um pouco pelos sites. Você tinha um cabeçalho que a gente chama de banner, que vinha uma informação, logotipo, etc. Conteúdo do site, que normalmente ficava à esquerda, uma barra lateral, que seria o menu, ficava à direita, e o rodapé. Nós vamos montar mais ou menos essa estrutura. Atualmente não se usa muito mais isso, tá? Nós vamos ver isso no site mesmo. A gente tem um cabeçalho com as informações que normalmente tem o menu, aqui vem logotipo, etc. E o menu fica horizontal e não vertical. Aí você tem um banner que são imagens com algumas informações do site. Pode inclusive ser imagens rotativas, que a gente chama de slide ou carrossel. E aí veria os conteúdos e tal, e fecharia com o rodapé. Mas aí a gente deixa para ver no nosso projetão, tá? Aqui a gente vai ajustar, vamos fazer isso aqui. E aí nós vamos usar esse recurso de float, tá? Então o menu, eu vou pôr um comando float left, eu quero que ele flutue à esquerda e vou dar um tamanho também para ele, tá? Então nós vamos ajustar isso para que a gente tenha exatamente essa configuração que eu mostrei para vocês. Então vou lá no meu CSS, tá? Na verdade, o primeiro eu vou ajustar o menu para ele ir para a esquerda, né? Aliás, o nosso exemplo, o menu estava à direita, né? Então vamos ajustar isso aqui, porque no slide vocês vão ver tá à esquerda, tá? Mas naquele desenho a gente fez à direita. Bom, vamos pegar na sequência, vai? Vou deixar do jeito que está o slide. Eu acrescento então float left, flutuar à esquerda. O que vai acontecer agora? Se ele flutua à esquerda, ele já põe um outro elemento à direita. É meio que automático, tá? Se eu estou flutuando à esquerda, o outro cara vai ficar à direita, ok? Então fica mais sequencial lá. Flutuou à esquerda, ficou meu elemento à direita, como a gente já tinha visto que era para acontecer. O nosso conteúdo está ali, né? Agora eu vou dar uma cor de fundo para ele, eu vou estabelecer um tamanho e vou dar uma cor de fundo para ele. Ok? Olha que agora é interessante. Eu quero que ele ocupe todo o restante que faltou. O menu vai ocupar um tamanho, que é 200 pixels de largura. O restante, não interessa o tamanho da tela, eu quero que seja ocupada pelo conteúdo. Então nós vamos ajustar isso. De que jeito? Dando 100%. Mas 100% é tudo? Mas o que eu tenho de tudo, né? Eu já estou usando 200, o que sobrar é o 100% para ele, tá? Então ele ocupa tudo que sobrar. Vamos manter a mesma altura e vamos pôr uma cor de fundo aí para dar um destaque. Ok? Então, ponto conteúdo, luz de 100%, ou seja, 100% que faltou, já que eu estou usando 200. A altura de 300 pixels, que é o mesmo na altura do nosso menu, para ficar compatível, né? E um background color. Vou pôr
Dark Golden Roads. Salvei. O que eu tenho é isso aqui. Ok? Legal, né? Então vejam que a nossa div aí, né, tá tomando o nosso site, né, tá tomando um formato em cima das divs que nós estamos trabalhando, estamos usando. Bom, e agora? Agora nós vamos fazer o nosso rodapé, né? Lembra? A gente tem um rodapé. Onde vai ficar o nosso rodapé para dar aquela estrutura que nós pensamos? Aqui na sequência, tá? Div round class rodapé. Não pode ter acento, hein, gente? Deixa eu já avisar agora. Aqui eu posso porque é texto, mas no corpo não pode, hein? Vamos salvar e vamos pôr lá o CSS. Rodapé. Aqui também eu quero que ocupe 100%. Eu quero uma altura de 50 pixels. E um background color. Vai ficar estranho, hein? Vamos seguir aí. Tá? O que eu tenho agora? O que vai acontecer? Vamos ver. Feito. Banner, menu, conteúdo, rodapé. Gente, não é bem esse formato que nós utilizamos, tá? Atualmente, isso era um formato antigo que a gente trabalhava, a variação que tinha do menu, em vez de ficar à esquerda, ficava à direita em muitos casos, ok? Mas toda essa ideia aí deu uma modernizada, mas é mais para vocês verem o que eu consigo fazer com a div. Porque daí aqui eu ponho as informações, eu ponho imagem, ponho um monte de coisa e vou trabalhando em cima, tá? Então é essa a ideia, tá? Do uso da div. Então vamos lá, a gente fiz lá o meu rodapé, que foi esse último, o HTML, o CSS dele, ficou desse jeito. E o spam? O spam eu uso normalmente para separar. Eu posso separar grupos, mas ele não tem a conotação da div, porque ele não entra naquele fluxo natural. Se eu criar dois spams, ele não põe um embaixo do outro, tá? O spam você pode, é mais usado quando eu quero separar pedaços de texto dentro de um parágrafo, por exemplo, é o uso mais comum, tá? Para poder dar algum tipo de característica para ele, né? Então ele também tem a ideia de agrupar, mas mais para em termos de documento. Também eu vou usar com class e com ID. Então, isso é usado para pequenos blocos HTML, principalmente, como eu falei, trechos de texto. Exemplo que aqui está na tela. Está vendo? Eu dei uma cor diferente para a palavra spam em relação ao resto do texto. Se eu quiser fazer isso num texto, dentro de um parágrafo, eu vou ter que usar o spam para isso, porque senão eu não tenho como fazer. Tá? Ele é um pedaço do que eu estou escrevendo. Tá ok? Aqui eu vou mostrar um exemplo, tá? E eu vou fazer uma gambiarra legal. Vou por dentro daquela tag, daquela div conteúdo que nós fizemos, tá? Então, ó, só para mostrar que eu posso trabalhar aqui, eu vou pegar lá acho que eu fechei o nosso lorem y. Ou, deixa eu pegar o nosso pt lorem y. Lorem y. Vamos pegar um pedaço de parágrafo. Ok. Copiei. Então, vou pôr aqui como se fosse meu conteúdo, só que está dentro de parágrafos, né? Parágrafo. Pus. Beleza. Normal, padrão.
Tá criado, vamos ver como é que ficou. Já posso fechar esse cara. Acredito que eu não vou usar mais. Tá aqui, tá? O nosso parágrafo deu uma quebrada ali no negócio, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Como eu não quero ficar mexendo com esses ajustes nesse momento, eu vou então retirar todos esses caras para a gente não ficar perdendo tempo, né? Pronto. Só o parágrafo. Senão a gente fica aí. Vamos lá. Bom, é isso aqui, ok? É um texto dentro de um parágrafo, né? Nada demais. Que nós vamos ter, tá? Bom, e agora? Agora eu vou fazer um ajuste nele. Digamos que eu quero fazer o seguinte. Ó, tem vindo a ser o texto padrão usado. Eu vou querer pôr isso aí. Texto padrão. Então, ó, essa parte, texto padrão, eu quero destacar. Então, como eu faço? Eu ponho um spam. Ele vai dar o fechamento aqui, né? Já falei, é automático. Aí eu vou lá, texto padrão. Vou fechar o spam. Fechei o spam. É este cara que eu quero dar um efeito. Veja, se ele for o único spam que eu tenho em tudo, eu posso só chegar aqui, pôr spam. Ok? Fonte. Weight. Agora eu vou escrever. Bold. Só para a gente ver que tem os outros formatos. Color. Red. Para dar um destaque. Ok? Então vamos lá. Talvez, né? Vamos ver como é que fica. Viu? Ficou em negrito. Vermelho. Tá? Veja. Eu não usei classe, não usei nada, porque teoricamente, eu tenho eu teria um único spam. Mas vamos dizer que eu vou pôr um outro. Eu vou lá no meu texto e vou querer destacar esta primeira lorem Y. Aí eu ponho aqui um spam. Deixa eu tirar o fechamento. Põe o fechamento aqui. Mas aí os dois vão ficar. Mas eu não quero esse cara vermelho, né? Então eu tenho que fazer o quê? Então eu vou dar uma classe para ele. Qualquer coisa, texto. Pronto, estabeleci uma classe, tá? Aí eu vou lá. Lembra? O procedimento é o mesmo. Texto. Abro. Vou falar que ele é azul, color blue. Font weight. Vou pôr em negrito. E eu vou aprender mais uma nova. Font style. Que é estilo da fonte. Eu quero ela em itálico. Que é aquela letrinha inclinada. Tá? Então eu estabeleci essas regras para ele. Vamos ver? Eu já salvei. Vejam, ó. Azul, negrito, itálico, ele está inclinadinho. O outro texto está em vermelho. Eu não mudei. Tá? Perceberam? Então, o que que muda agora? O que altera, né? No meu spam. Eu vou usar dentro do texto, dentro do documento lá. Aqui usando essa ideia, essa escrita, efeitos visuais. Font weight vermelho, lá o HTML, meu CSS, vai dar, não é o mesmo texto, mas é o mesmo efeito que nós vimos. Aí eu fiz uma formatação por spam, cabe para todos os spams.
Mas se eu quiser fazer uma específica, ela tag spam, mesma coisa que nós fizemos lá no texto exemplo que eu estava digitando. Eu ponho uma classe. Então agora eu escrevo a classe do CSS e aí eu tenho o, o efeito desejado que eu já mostrei para vocês, ok? Então, gente, é isso, tá? Agora as próximas aulas nós vamos estar trabalhando com o projeto. Então agora, na próxima aula, né, eu acho que já vou até liberar o primeiro slide que explica o projeto, que a gente, né, lembrando, a gente vai adiantar o nosso calendário lá para não ter aulas em janeiro, então eu já vou estar liberando a primeira aula. Lá explica o que é o projeto, como a gente vai trabalhar com o projeto, qual é a ideia do projeto, que são 3 páginas que nós vamos estar criando, completas com tudo e aprendendo a usar o CSS também, o que falta da ideia de CSS dentro deste conceito aí da criação do projeto do site. Lembrando, eu chamo de projeto porque é um site completo, vai ter uma página principal, uma página de contato e uma página de sobre, mas não tem nada a ver com a disciplina projeto integrador, por favor, tá? Eu posso até usar o conhecimento que eu estou adquirindo aqui para desenvolver o projeto, que é o ideal, mas não é uma coisa ligada à outra, ok, gente? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido legal aí esse básico aí de classes, IDs, divs e span. E nos vemos na próxima aula. Até mais.